Boa tarde, pessoal. Bom, vamos começar a falar um pouquinho sobre turbinas Kaplan, tá? Bom, esse tipo de turbina é mais recomendado quando você trabalha com alturas de carga mais baixas, ou seja, um desnível geométrico menor. E para compensar o fato de você trabalhar com desnível geométrico menor, normalmente, de forma relativa para o mesmo tamanho da máquina, você trabalha com vazões mais elevadas, tá? A forma construtiva dela facilita esse trabalho com vazões mais elevadas, uma vez que o escoamento no rotor é na direção axial. Bom, aqui seria um esquema bem simples, tá? Do funcionamento ou da forma de uma turbina Kaplan. Então, essa turbina ela vai ter uma voluta, não está representada aqui, mas a voluta seria a continuação. Com a voluta vai ser imposta uma componente tangencial elevada no escoamento, tá? Então ele vai estar da voluta com um movimento de swirl bem alto. Ele passa pela seção de pás guias, então aqui nós teríamos o esqueminha das pás guias. Essas pás guias vão direcionar o fluxo da forma adequada para entrar no rotor da máquina, além de fazer uma distribuição adequada do mesmo, tá? Retirando um pouco desse swirl elevado. Esse movimento vai vir, ele é direcionado aqui para a direção axial, então ele inicia aqui, passa pelas pás guias numa direção radial, preferencialmente radial, e ao sair das pás guias ele é direcionado para se tornar um escoamento axial, na direção do eixo do rotor da máquina, ou preferencialmente axial, uma vez que ele também tem uma componente tangencial, tá? Passa pelo rotor e deixa o rotor também na direção axial. Lembrando que em turbinas de reação, idealmente a velocidade de saída, a velocidade absoluta do fluido na saída se daria na direção axial. Assim você tem apenas uma componente necessária para que a vazão se mantenha e transferiria a energia da componente tangencial para o rotor da máquina. Aqui seria uma outra vista do rotor da turbina, tá? Então são turbinas chamadas de Kaplan quando elas têm um dispositivo que permite a movimentação das pás, controla o pitch, o ângulo de pitch dela, mais para frente a gente vai falar isso em mais detalhes, tá? E quando ela não tem esse controle de pitch, ela normalmente é chamada de propeller, tá? Uma turbina de propulsão, porque ela parece muito com uma hélice de um navio, por exemplo. Então aqui seria uma outra vista, se a gente olhasse aqui por baixo, tá? O rotor da turbina seria algo semelhante a isso. Essas turbinas vão ter tamanhos variados, mas, por exemplo, a Voith no site dela relata turbinas, projetos deles com 8,5 metros de diâmetro para o rotor. Então você tem uma quantidade de água gigantesca, pode ter ali 200 metros cúbicos por segundo ou até mais do que isso, tá? Passando por essa turbina com um rotor com 8 metros de diâmetro, então essas pás são razoavelmente grandes. Você tem um comprimento elevado, uma força elevada sendo produzida nessa pá, consequentemente você precisa ter uma corda de tamanho razoável para que essa pá consiga suportar esses esforços mecânicos. Como você trabalha com uma corda razoavelmente grande, consequentemente o número de pás em rotores de turbinas Kaplan costuma ser bem menor do que o número de pás em turbinas Francis ou em turbinas Pelton. Então é usual que essas turbinas trabalhem variando de 3 até 6 pás, tá? Se é um projeto menor, um rotor menor, pode-se chegar a 10 pás, mas isso números usuais. O controle da turbina é feito de forma similar ao de turbinas Francis, então você utiliza as pás guias para fazer o controle da vazão. À medida que você movimenta e vai fechando as pás guias, você está restringindo a vazão que passa pela turbina, e isso vai
fazer com que aconteça alteração nos ângulos do fluido em relação às pás do rotor, quando na condição de projeto da turbina, né, para vazão nominal de projeto dela. Tá? Com essa alteração de ângulo, esse tipo de turbina possibilita uma outra forma de controle, a gente está falando especificamente de Kaplan, né? Uma outra forma de controle em relação a Francis. Tá? Ela permite a variação do ângulo de pitch, ou seja, se aqui nós temos a representação de uma pá dessa forma, ela permite que essa pá gire na montagem dela aqui no cubo. E isso possibilita a adequação ou correção do ângulo de ataque desse perfil em relação à velocidade de escoamento, de tal forma trabalhar sempre numa condição sem choque. Isso faz com que a condição de ótimo dessa turbina ela seja um pouco mais plana, um pouco mais chata. Tá? Uma outra turbina muito semelhante seria chamada Kaplan bulbo ou Kaplan bulbo, que tentei fazer um esqueminha, não ficou muito legal, tá? Com a diferença principal que ela seria basicamente uma turbina Kaplan com o eixo posicionado na horizontal. Então, ao invés de ser uma turbina com eixo na vertical, onde o escoamento entra, gira na voluta, passa pelas pás guias para ser distribuído aqui e entrar no rotor da turbina na direção axial e sair na direção axial, esse escoamento ele já vem na direção axial. Então essa seria a direção do escoamento, tá? Ele já vai entrar na axial e sair também na direção axial. A configuração de como vai ficar o gerador, isso varia muito de um projeto para o outro, não é aquilo que a gente vai abordar aqui agora. Nossa preocupação está mais com a forma do rotor, tá? E talvez forma do estator, pensando em estator aqui como sendo as pás guias. Então nesse tipo de turbina, o escoamento já vem na direção axial, tem que ter um suporte aqui para segurar o bulbo da turbina. Dependendo da configuração, pode-se ter um gerador já montado aqui diretamente acoplado no eixo do rotor. Então isso daqui é uma parte fixa, só uma estrutura para segurar a turbina na posição correta. Tá? E aqui nós teríamos pás fixas funcionando como estator. Tá? Ou pás guias. E essas pás vão impor um movimento de press wheel também. Tá? E aqui as pás do rotor que estariam girando. Durante a operação essas pás são fixas, né? Só o rotor estaria girando. E de novo, o sentido do escoamento estaria sempre se dando ao passar pelo rotor da máquina na direção axial. Ele entra axialmente e ele sai axialmente na direção do eixo da turbina. Bom, se nós formos pensar que o escoamento ele tem um movimento de rotação antes de se encontrar com a turbina, voltando aqui principalmente na ideia da Kaplan, nós vamos encontrar uma questão relativa a como adequar esse movimento de rotação do escoamento com a rotação da pá da turbina. Tá? Eu vou pausar esse vídeo agora, deixar ele mais curtinho, e na sequência eu vou fazer uma breve explicação, na realidade relembrar um pouquinho, né? Fórmulas de vórtice diferentes, vórtice livre e vórtice forçado, a combinação dos mesmos, para tentar explicar como se dá a construção dessas pás.